É muito lindo perceber que todas as coisas partem de Deus. Foi Deus que decidiu ter relacionamento com o homem, por isso criou Adão e Eva. Foi Deus que decidiu restaurar o relacionamento que foi criado ali, que foi quebrado ali no paraíso, no jardim do Éden. Por isso que ele enviou o seu filho Jesus para restaurar este relacionamento. Também foi Deus que decidiu criar-nos com dons e talentos, para que pudéssemos, com esses mesmos dons e talentos, servir na obra de Deus. Não é por acaso que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 11, versículo 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Resumindo, não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu você. Talvez você pense, mas eu não tive que fazer a decisão de aceitá-lo como o Senhor da minha vida? Sim, com certeza você teve que fazer essa decisão. E você, nessa decisão, além de aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida, você concordou que Ele escolheu você. E nessa escolha de Deus pela sua vida, várias coisas estão envolvidas. E uma delas, e o que eu quero compartilhar aqui nesta tarde, é a questão da obediência. Você foi chamado para obedecer. Amém? Fale para o irmão que está ao seu lado. Você foi chamado para obedecer. O nosso texto de hoje está registrado em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 26. Eu não vou ler todo esse texto, mas eu quero que depois em casa você possa ler todo esse texto. Eu vou ler esse texto em partes no decorrer da nossa mensagem, mas antes eu quero fazer um resumo desta história para que você possa estar bem afinado para você entender e se aprofundar na mensagem de Deus nesta tarde. Saul, ele era rei de Israel, e o profeta Samuel deu um recado para Saul. Ele disse: Saul, você vai atacar os amalequitas, e você vai ter que destruir tudo. Você vai ter que destruir os homens, você vai ter que destruir as mulheres, vai destruir os animais, e vai destruir também as crianças. Então Saul foi e lutou contra os amalequitas, destruindo os amalequitas. Porém, Saul poupou o rei deles, que era Agag, e também poupou os melhores dos animais. O Senhor então chega a Samuel e diz: Samuel, Saul não obedeceu às minhas ordens. Alguma coisa aconteceu. Saul, ele não obedeceu às minhas ordens. Então, Samuel vai ao encontro de Saul e começa então a confrontar Saul, porque ele não tinha obedecido totalmente às ordens de Deus. E então, Samuel ainda acrescenta: por causa disso, Saul, você foi rejeitado por Deus como rei de Israel. Saul tinha um chamado de Deus para ser rei de Israel. E isso envolvia várias implicações, e uma delas, a principal delas, era a obediência total a Deus. Você também tem um chamado para servir a Deus. Não importa o lugar em que você está, não importa a posição em que você se encontra, não importa como você vai fazer isso, mas você foi chamado para obedecer. E neste chamado para obedecer, você precisa de algumas atitudes para cumprir com louvor, com eficácia, esse chamado de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Primeira atitude, então, você foi chamado para obedecer, então siga as orientações de Deus. Versículo 1 ao versículo 3 diz: Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele.
Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Deus nos chamou e nos deu todas as orientações para que a gente pudesse cumprir esse chamado. Saul, ele foi ungido como rei de Israel e ele recebeu as devidas orientações para cumprir aquele chamado. Deus, ele nunca irá nos chamar sem nos dar as devidas orientações. Quando Deus nos chama, Ele nos dá as orientações para cumprir este mesmo chamado. Qual foi a orientação que Saul recebeu? Observem o versículo 3. Ataque os amalequitas e destrua completamente tudo. Homens, mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Só que Saul, ele não seguiu essas orientações e se deu muito mal. Todos nós recebemos as orientações para servir a Deus. Onde estão essas orientações? Todas as orientações estão aqui, na palavra de Deus. Então, quando Deus nos chama, quando você concorda, aceitando o Senhor como o Senhor da sua vida, você está concordando que Ele te chamou, que Ele escolheu você, então Deus, Ele te dá as devidas orientações, e essas orientações estão aqui, na palavra de Deus. Saul, ele seguiu as suas próprias orientações, ele recebeu uma orientação, mas ele decidiu seguir também as suas próprias orientações. Se você observar o versículo 9, Saul, olha o que diz: mas Saul e seu exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois. Irmãos, entenda uma coisa: quando Deus manda fazer algo, é para fazer do jeito que Ele mandou fazer. Quando Deus nos orienta a agir de tal forma, é para agir do jeito que Ele mandou agir. Por que Saul não seguiu as orientações de Deus? Por quê? Porque ele tinha interesses pessoais por trás disso. Entenda, se Deus nos chamou para obedecer, os interesses de Deus devem estar acima dos nossos interesses. Se eu fui chamado para obedecer, os meus interesses jamais devem estar à frente dos interesses de Deus. Mas Saul tinha seus interesses pessoais e por isso que ele agiu daquela forma. Talvez seja este o motivo pelo qual muitas pessoas só querem servir na igreja em lugares de destaque. Às vezes nem têm um dom para aquilo, mas ficam insistindo. Tem um dom para cuidar de crianças, mas não querem. Tem um dom para tirar fotografia, filmar, atuar em uma área administrativa, por trás dos bastidores, mas não quer. Quer ficar aqui na frente. Às vezes é um desafinado e fica insistindo em cantar aqui. É tão lindo observar esses irmãos aqui, usando o seu dom e talento para louvar a Deus através da música. Mas eu não me meto, porque até para chamar minha esposa eu sou desafinado. Então, se Deus lhe deu dons e talentos, sirva na área que Ele deu os seus dons e talentos para servir. Mas muitas pessoas querem servir em lugar de destaque, onde receberão aplausos e onde serão vistos. Mas nós fomos chamados para obedecer, e os interesses de Deus devem estar acima dos nossos interesses. Nós recebemos orientações de Deus, não somente através da palavra, mas nós recebemos através do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos através de líderes e pastores que Deus usa para falar com a gente. E nós precisamos então seguir essas orientações. Você foi chamado para obedecer. Então, siga as orientações de Deus. Observem esta frase: você escolhe a voz que ouve.
Nós é que escolhemos a voz que nós vamos ouvir. Saul, ele escolheu ouvir a voz dos seus interesses, a voz do seu coração. Nós fomos chamados para obedecer e precisamos escolher ouvir a voz daquele que nos chamou. Amém, irmãos? Segunda atitude, você foi chamado para obedecer, então não seja meio obediente. Versículo 13 diz assim: Samuel encontrou Saul e este cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Você foi chamado para obedecer e não para mentir. Observem as palavras de Saul quando ele encontrou Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Na realidade, Saul obedeceu em partes. Acontece que meia obediência é também meia desobediência. Meia verdade é também meia mentira. Por quê? Se meia obediência é 50%, os outros 50% é a desobediência. Então Saul ele obedeceu em partes. Você lembra por que Moisés não entrou na terra prometida? O povo de Israel estava com muita sede. Então Deus dá uma ordem a Moisés. Está lá em Números capítulo 20. Olha a ordem que Deus deu a Moisés. Capítulo 20, versículo 8. Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Está aqui a ordem de Deus para Moisés. O que era para ele fazer? Falar com a rocha. Pois bem, agora no versículo 11, o que Moisés fez? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Talvez você olhe o texto e fale, legal, está aí, saciou a sede do povo, saiu água do jeito que Deus queria para o povo beber. Mas Moisés fez do jeito que Deus mandou? Deus mandou falar ou bater? Deus mandou falar com a rocha. E Moisés bateu. Sabe por que Moisés bateu na rocha? Porque Moisés ele estava irado com o povo. Só que meia obediência é também meia desobediência. O que nos leva a ser meios obedientes? Nossos próprios interesses. Deus manda fazer alguma coisa, mas você fala, mas eu acho que fazendo assim vai ser melhor. Não, quando Deus mandou fazer, é para fazer daquele jeito. O problema de sermos meio obedientes é que nós não vamos receber meia promessa. Talvez você pense, bom, eu sendo meio obediente, eu vou receber também meia promessa. Não, o dano vai ser muito maior. Para Saul custou o reino. Para Moisés custou a entrada na terra prometida. Então não pague o preço pela meia obediência. Porque a palavra de Deus, ela não é meia verdade. Ela é toda a verdade. Deus não é meio Senhor. Ele é o nosso Senhor. Em que áreas nós temos sido meio obedientes? Não cometemos adultério, mas quando passa um homem e a mulher, o pescoço, ó. Não é? Não contamos mentiras, mas omitimos algumas verdades. Não tratamos mal aos irmãos em Cristo, mas não amamos como nós deveríamos amar. Só que só conseguiremos ser totalmente obedientes à medida que a gente esvaziar de si mesmo e encher-se de Deus. Por quê? Quando a gente se esvazia de si mesmo, os nossos interesses, eles também vão embora. E aí começamos a nos encher de Deus. E os interesses de Deus também vai nos enchendo. A vontade de Deus sobre a nossa vida. Então o que precisamos fazer para não sermos meio obediente? Nos esvaziarmos de nós
mesmos e nos enchermos de Deus. E como faz isso? Através da intimidade com Deus. E como tem intimidade com Deus? Passando tempo com Ele. E como eu passo tempo com Ele? Orando e se alimentando da palavra de Deus. Dessa forma, você vai conseguir ser totalmente obediente. O homem tem um grande problema de querer tocar a vida do jeito que ele imagina que é certo. Quando Saul poupou aqueles animais, ele achou assim, não, eu vou fazer dessa maneira. Deus mandou fazer daquela, mas eu vou fazer dessa maneira que eu acho que é melhor. Você foi chamado para obedecer, então não seja meio obediente. Preste atenção nessa frase. O que faz discípulos autênticos não são as visões, êxtases, domínio de capítulos e versículos da Bíblia, ou um sucesso espetacular no ministério, mas a capacidade de manter-se fiel. Irmãos, fidelidade não envolve meia obediência. Fidelidade envolve obediência total, 100%. Então, o discípulo ele é reconhecido pela sua fidelidade a Deus. Amém, irmãos? Você foi chamado para obedecer. Então, não seja meio obediente. Terceira atitude. Versículo 13 ao versículo 15. Você foi chamado para obedecer, então não use justificativas. Diz assim: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Que coisa linda, você olha para esse texto e fala, olha que coisa linda. Samuel encontra com Saul e Saul fala, eu obedeci às ordens de Deus. E Samuel fala, e esse mugido que eu estou escutando, esse balido que eu estou escutando, o que é isso? De onde vem? De onde vem esse barulho? E aí, numa forma romântica, Saul fala, não, é que os meus soldados, tão prestativos, eles pouparam os melhores dos animais, porque nós vamos fazer um belo de um sacrifício ao Senhor. Deus mandou poupar algum animal para sacrifício? Ele foi claro quando ele disse, é para destruir tudo. Se ele quisesse animal para sacrifício, ele tinha falado no início. Deus é bem claro na sua orientação, ele não deixa nada por encoberto, ele é bem claro quando ele nos diz, quando ele nos ensina através da palavra dele, e ele foi bem claro, é para destruir tudo. O que é pior? Não obedecer ou apresentar justificativas. Primeiro, Saul diz que obedeceu. Depois, Samuel começa a confrontar Saul, e ele diz que poupou os animais para um sacrifício ao Senhor. Então, Saul começa a usar justificativas. Acontece, se Saul tivesse sido obediente, ele não precisaria das suas justificativas. Nós só usamos justificativas quando nós não obedecemos totalmente ao Senhor, quando nós não fazemos aquilo que é correto para fazer. Aí é onde a justificativa, ela entra. Talvez seja por isso que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Por quê? Davi falhava, mas quando Davi falhava, ele não perdia tempo se justificando. Ele se quebrantava na presença de Deus. Então por isso que ele era um homem segundo o coração. Ele se quebrantava, se arrependia, pedia perdão para Deus. Você foi chamado para obediência e não para justificativas. Se você falhar com as pessoas, não apresente justificativas. Reconheça o seu erro, peça perdão e restaure o relacionamento. Se você errou com Deus, não perca tempo apresentando justificativas. Peça perdão a Deus e receba a restauração por parte do Senhor.
Mas nós usamos as justificativas, sabe por quê? Para manter a nossa reputação. Nós não queremos ser humilhados, nós não queremos estar por baixo. Porque isso é o que o mundo tem nos ensinado. Que a gente tem que ser o melhor, que aquela promoção que há na empresa tem que ser nossa, é a gente que merece. Então o mundo ensina essas coisas, então a gente não quer estar por baixo. E quando acontece alguma coisa de errado, a gente apresenta justificativa porque a gente não quer perder essa mesma reputação. E existem vários tipos de justificativas. E uma delas é jogar a culpa para cima dos outros. Foi o que Saul fez. Quando Samuel confrontou Saul, o que ele disse? Olha, foram os soldados, eles quiseram poupar os melhores dos animais. Mas os soldados, eles estavam sob o comando de quem? De Saul. Você acha que os soldados iam fazer aquilo escondido? Eles estavam sob o comando de Saul. A justificativa entrou lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram. Eva falou, foi a serpente. Adão falou, foi a mulher que tu me destes. Foi ali que entrou as justificativas. E ficaram se escondendo de Deus. Quando na verdade, quando falhamos, nós precisamos nos arrepender, deixar a justificativa de fora e pedir, Senhor, me restaura. É se humilhar. Por isso que Deus diz que Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Humildade também é você reconhecer o seu erro para ser tratado. Porque se você apresenta justificativas, você está impedindo Deus de tratar na sua vida, porque você não está reconhecendo o erro. O motivo pelo qual você vai receber restauração é quando você reconhece o erro que falhou. Porque se você não reconhecer, como Deus vai trabalhar? Como Deus vai restaurar? Como você vai crescer? Você precisa reconhecer o erro. Você foi chamado para obedecer, então não use justificativas. Eu fico imaginando, e se Samuel não tivesse confrontado Saul? Será que ia ficar por aquilo mesmo? Acontece que Deus não deixou por aquilo mesmo. Você acha que as suas justificativas vão ficar por isso mesmo? Um dia a casa cai. Pode até ficar para as pessoas, porque as pessoas não são oniscientes. Você pode mascarar uma situação, mas será que para Deus vai ficar por assim mesmo? Samuel então começa a perguntar a Saul, por que você desobedeceu? E Saul continua se justificando. Sabe quando Saul reconhece? Só quando Samuel fala, olha, por causa disso, Deus o rejeitou como rei. E aí então Saul começa a falar, puxa, eu pequei. Mas eu fico imaginando, olhando para esse texto, será que Saul reconheceu o seu erro? De verdade ou porque Samuel falou que ele iria perder o reino? Porque se fosse por causa disso, mais uma vez ele estava agindo por interesse. Eu tenho que reconhecer meu erro, porque senão eu vou perder o reino, eu vou perder a minha reputação. O que as pessoas vão pensar, puxa, Saul foi ungido como rei, agora perdeu o trono porque não obedeceu. Então eu preciso me arrepender. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 23. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aí Saul diz assim, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que ele me deu. Só que agora já era tarde. Saul tinha sido chamado para obediência, mas falhou. Será que nós precisamos sofrer as últimas consequências para pararmos de usar nossas justificativas? Irmãos, não espere o basta de Deus. Mude hoje mesmo. Não espere as últimas consequências. O inimigo quer levar você a não ser obediente a Deus. A sua carne quer levar você a não ser obediente ao seu espírito. O reino das trevas quer levar você a não ser obediente ao reino da luz. E você não tem um chamado do inimigo. Você não tem um chamado da carne. Você não tem um chamado do reino das trevas, você tem um chamado do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Você tem um chamado de Deus, um chamado para obedecer. Então, não use justificativas. Preste atenção nesta frase.
se somos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. É verdade, irmãos. Quando a gente está preso por dentro, a gente acaba ficando preso por fora. É assim quando nós agimos do jeito que Deus não quer que a gente age. Então fica algo no coração, preso na nossa mente, e a gente acaba ficando preso para o lado de fora também. Então nós precisamos ser livres por dentro. E nós seremos livres por dentro, obedecendo a Deus. E como consequência, nós seremos também livres por fora. Essa história é uma história muito triste. Um homem que teve a oportunidade de ser rei do povo de Deus. Irmãos, não era um simples reinado. Era ser rei do povo de Deus. Era muita responsabilidade e muito privilégio também. Deus, Ele nos dá a oportunidade de sermos cooperadores no seu reino. Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá a oportunidade de sermos cooperadores no seu reino, ajudando a Deus no avanço do reino dEle. Olha que privilégio Deus nos deu. Esse privilégio de sermos instrumento para abençoar outras vidas. E a pergunta que fica é: o que temos feito com este chamado? Você tem obedecido esse chamado e tem sido obediente ao Senhor naquilo que Ele tem te instruído, naquilo que Ele tem falado ao seu coração? O versículo 23, ele é muito forte e ao mesmo tempo um alerta para todos nós. Olha o que diz o versículo 23. Isso aí é Samuel dizendo a Saul: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Você já parou para pensar que você pode estar fazendo feitiçaria? Mas pastor, isso é horrível. Eu não sou feiticeiro não. Jamais eu irei fazer feitiçaria. Pastor, isso é horrível. Você não faz feitiçaria, meu irmão, mas comete rebeldia, que é a mesma coisa. O significado da rebeldia é teimosia, birra e resistência. Não fazemos feitiçaria, mas teimamos, fazemos birra e resistimos às ordens do Senhor para a nossa vida, que é a mesma coisa do que a feitiçaria. Continuando no versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Pastor, isso é muito sério. Eu não cometo idolatria. Meu irmão, você não é idólatra, mas é arrogante, que é a mesma coisa. O texto diz que a arrogância é a mesma coisa de você cometer idolatria. Esta mensagem não é para nos condenar, trazer algum sentimento de culpa, não. Essa mensagem é para nos alertar, provocar em nós reflexões, e através dessas reflexões, nós mudarmos as nossas atitudes. A nossa vida é muito preciosa. Ela é tão preciosa que Deus deu o Filho dele em troca da nossa vida. Se essa nossa vida é tão preciosa, é muito importante a gente estar atento do que estamos fazendo com a nossa vida. É muito importante. A palavra de Deus diz: examine, pois, o homem a si mesmo. E esse exame não é só quando você vai tomar a ceia, não. Esse exame é diário. Porque a vida cristã, ela é diária. Você pode estar na presença de Deus, neste momento aqui, mas quando você sair daquela porta, você pode cometer uma atitude que te leva para fora da presença de Deus. A vida cristã não é uma vida vivida através de você acumular. Por exemplo, eu estou 70% espiritual, e eu vou estacionar aqui. Aí eu saio um pouquinho da presença de Deus, aí eu volto, e aí eu continuo naquele 70%. Não. Você está naquele 70%, você saiu, você volta para lá de novo.
Irmãos, eu tenho vivido essa experiência. Eu estou com uma pulseirinha aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Eu estou fazendo isso aqui com os meus discípulos. Existem 5 pecados que impediu o povo de Israel entrar na terra de Canaã. E um deles foi a murmuração. E eu fui pegar a palavra murmuração, que significa, além de reclamação, significa também confabular secretamente. Então, quando eu falo mal de alguém, quando ele não está presente, ou quando ele está presente, eu estou também murmurando. E o que eu fiz com os meus discípulos? Eu disse, olha, você vai colocar isso no braço e você vai ficar 21 dias sem murmurar. Se você murmurar, por exemplo, você está no 10º dia, você murmurou, você troca de braço e começa de novo, do zero. Irmãos, eu estava 5 dias, hoje eu tive que trocar. Os mais persistentes conseguem terminar essa campanha em 6 meses. Em 6 meses. Então hoje eu troquei, eu contei com o meu discípulo ali na porta, e ele falou uma palavrinha para a esposa falou, muda, e ele teve que mudar ali fora. Né, Wanderson? Isso aí, né? Então, irmãos, a vida cristã é diária. E aí, quando completar 21 dias, aí eu vou tirar. Vou tirar do braço, mas não vou tirar da mente, porque algumas pesquisas dizem que são 21 dias seguidos para você criar um novo hábito. E eu quero criar um hábito de não murmurar, não reclamar. Então eu comecei essa campanha, já troquei umas 12 vezes, mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Você foi chamado para obedecer em 3 atitudes que envolvem esse chamado. Primeiro, siga as orientações de Deus. Não siga as suas orientações, não siga as orientações da sua mente, do seu coração, não siga as orientações no grupo de pessoas que você está envolvido lá no trabalho, porque às vezes querem te levar para um outro caminho. Não siga as orientações. Siga as orientações de Deus. Ah, mas pastor, quais as orientações de Deus? É a palavra de Deus. Ah, eu não sei. Você não sabe porque você não está lendo. Está aqui todas as orientações de Deus para a sua vida. Segunda atitude, não seja meio obediente, porque meia obediência é também meia desobediência. Vamos ser totalmente obedientes a Deus. Terceiro, não use justificativas. Não use, não perca tempo usando justificativas. Se arrependa com as pessoas e com Deus, para que você continue focado nesse chamado que Deus tem para você, de servir a Deus com obediência total ao Senhor. Amém, irmãos? Que você fique com essa palavra no seu coração, mas o mais importante não é ficar no conhecimento, mas é colocar em prática. Você tem que sair daquela porta ali pensando nessas 3 atitudes. Porque aí sim a mensagem vai ter um efeito na sua vida. Se você ficar só no conhecimento, não vai ter o efeito que Deus quer provocar na sua vida. Mas antes disso, eu gostaria de orar por você. Se você quer receber uma oração em alguma área da sua vida, porque a nossa vida ela é dividida em várias áreas. E tem áreas que nós conseguimos ser totalmente obedientes a Deus, mas algumas áreas pegam mesmo na nossa vida. Algumas áreas a gente está lutando ali porque a gente não consegue ser totalmente obedientes. Então eu gostaria de convidar você a receber uma oração nesta área que você não tem conseguido ser totalmente obediente a Deus, para que você possa vencer, para que o Espírito Santo dê força para você vencer. Então, eu quero dar a oportunidade de você sair do seu lugar, vir aqui à frente, pode vir aqui à frente, eu vou orar pela sua vida. Você vai colocar diante de Deus, Deus, em tal área, eu não tenho sido totalmente obediente. Talvez seja até na área da murmuração. Talvez, Deus, eu tenho reclamado demais. E isso tem me impedido de desfrutar das bênçãos do Senhor. E eu não quero ser mais assim. Eu não sei em qual área você tem enfrentado isso. Talvez é na área da sexualidade. Talvez é na área financeira. Você não tem sido totalmente obediente na área financeira, vigiando, devolvendo aquilo que é do Senhor, para não dar brecha pro inimigo. Isso, sai do seu lugar. Deus, Ele ama tanto a sua vida, que Ele trouxe você aqui essa tarde para escutar tudo isso.
E a gente precisa estar bem atento para que essa palavra não caia nos espinhos, para que essa palavra não caia no meio das pedras, para que essa palavra não caia à beira do caminho, mas que essa palavra caia em terra fértil e produza os seus devidos frutos. Frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de crescimento. Eu sempre digo que o que Deus quer fazer na nossa vida é fazer de nós uma pessoa melhor, para que a gente seja o melhor de nós para os outros e o melhor de nós para Deus. Esse tempo aqui na terra é um tempo em que Deus está preparando o nosso caráter para morar com Ele na eternidade. Então coloque esta área que tanto tem te incomodado. Se essa área tem te incomodado, é sinal que Deus precisa tratar dela. Porque o Espírito Santo, Ele consola, mas ao mesmo tempo Ele puxa a nossa orelha. E se Ele está falando no seu coração, está trazendo isso na sua memória, é porque Deus quer trabalhar nessa área na sua vida. Talvez você tenha sido meio obediente no casamento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, te adorar, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, ela é como espada que penetra no nosso coração e divide a alma e espírito. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida dos meus irmãos, áreas de nossa vida que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Determinadas áreas de nossa vida, Senhor, precisam ser vigiadas com mais intensidade. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu peço nesse momento que você venha com a tua mão poderosa, colocando na cabeça de cada irmão e cada irmã que está aqui à frente, e até mesmo aquele que queria estar aqui à frente, mas por algum motivo ficou na cadeira. Eu quero colocar diante do Senhor. Espírito Santo, começa a tratar agora. Começa a trazer à memória as áreas que esses meus irmãos estão enfrentando dificuldades, lutas. Comece a trazer à memória, ó Pai, o que eles precisam fazer para que eles possam vencer e não ter prejuízos em sua vida. Porque muitas coisas em nossa vida não dão certo, porque em determinadas áreas a gente não tem sido totalmente obedientes. Então, Espírito Santo de Deus, começa a restaurar, começa a abrir a boca de cada pessoa para pedir perdão, para reconhecer, porque agora não é o momento de apresentar justificativa, não existe esse momento, é o momento de se arrepender. Espírito Santo de Deus, vai aniquilando todas as forças das trevas agora, todo laço e flecha que Satanás tem lançado contra essas vidas, e tem impedido eles de desfrutar o máximo que o Senhor tem para eles. Começa a desfazer toda a obra agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu repreendo agora. Em nome de Jesus eu repreendo todas as forças das trevas, todas as barreiras, todo o mau pensamento, ó Deus, que Satanás tem lançado. Em nome de Jesus eu repreendo agora, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, venha com o sopro do Teu Espírito, trazendo, Senhor, trazendo o alívio, removendo todo o sentimento de culpa, e trazendo, Senhor, perseverança, Pai, porque é o que nós precisamos neste mundo, é perseverar nos Teus caminhos, e é uma perseverança diária, não é uma perseverança, Pai, por algum tempo, ou só nos momentos que nós achamos, mas é uma perseverança diária, constante, e nós precisamos disso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a decidirmos a voz correta que nós vamos ouvir. Nós não queremos dar ouvidos para o que Satanás diz. Nós não queremos dar ouvido para o que as pessoas dizem. Nós queremos dar ouvido a que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo tem nos dito, meu Pai. Para que nós possamos mudar o rumo da nossa trajetória. Para uma trajetória que nos leva ao caminho
da eternidade. Como o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós oramos, nós te agradecemos e nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Deus abençoe sua vida.